Pra tirar logo de cara, essas são estreias de 2016. Então, é uma lista que eu quis montar, para caso você esteja perdido nas suas temporadas aí, quando acabar, algumas coisas novas que estrearam em 2016 para você acompanhar. Ou algumas foram canceladas. Nem todas, na verdade nenhuma, mas são boas, cara. Menos The Get Down. The Get Down is gone. É um prejuízo inacreditável, mas é boa. Mas é um prejuízo. Então, vamos falar sobre as melhores séries de 2016, não contando segundas temporadas e tal, só as primeiras temporadas e estreias. Aqui nós temos primeiramente Stranger Things, que pegou todo mundo desprevenido e tal, com suas referências aos anos 80 e todas as paradas. Nada na série tá lá por acaso, tudo tem um motivo, toda referência, tudo que tá lá você vai reconhecer de algum lugar, sabe? É uma série bastante interessante que brinca muito com a nostalgia, mas apresenta uma história cativante e interessante sobre esse grupinho de garotos que faz... Bem, tem uma hora que simplesmente você olha e... Bem, é basicamente magia. É isso, cara. Westworld, mais uma série da HBO que agora adapta o clássico filme de Western e tal, que é um parque temático de faroeste em que a maioria dos seus habitantes são robôs. E aí, a maioria do mistério, das coisas, das brincadeiras com as cenas, eu não fiz um vídeo sobre o Westworld porque eu esqueci. É uma série que brinca bastante com um lance temporal, não viagem no tempo em si, mas à medida que a série vai progredindo, você vai percebendo, caso você perceba na questão da edição, você percebe que há um pulo de tempo entre as cenas, algo bastante interessante, e essa é uma dica bastante legal, caso você não perceba, né? Luke Cage, da Netflix, aqui entre os melhores, apesar da série ser bastante simples e ter, pra mim, alguns dos defeitos que poderia ser acarretado de um personagem super poderoso em um lugar onde realmente não tem alguém pra bater nele até quase pouco mais da metade da série. Mas mesmo assim traz personagens bastante interessantes, alguns não são muito bem utilizados, mas eu acho que é um alicerce bastante legal para o futuro das séries da Marvel na Netflix. É sim a apresentação do personagem, que vai participar dos Defensores e tal. É uma história bem legal, que centra bastante nessa comunidade negra lá de Nova York. E, cara, é um lance cultural bastante legal, caso você seja interessado nisso, e também a parte do super-herói para incrementar tudo. Designated Survivor, que é uma série bastante interessante sobre basicamente assim, tem um cara que ele fica para trás, caso esteja um grande evento onde todos os políticos americanos ficam, e todo mundo morre e ele vira o presidente, cara, porque todo mundo morreu, entendeu? E à medida que as coisas vão aparecendo, os mistérios e as intrigas, e todas as peças vão se encaixando para quem é o responsável e quem ganha com esse ataque a basicamente todo o povo americano, é uma série que pra mim se desenvolveu muito bem e deixou um espaço muito grande para uma segunda temporada. O seu personagem, caso você conheça o Sutherland do 24 Horas, aqui ele interpreta um personagem completamente diferente, até muito mais passivo. Sim, tem suas horas que ele cresce e tal, como aquela figura do presidente dos Estados Unidos, mas a maioria das vezes ele é tipo na dele ali, né? Tipo, né? Eu sou meio mole. Mas, yeah. The Get Down, uma série que estreou na Netflix, tá, original deles, que inacreditavelmente deu um prejuízo enorme pra Netflix, porque a série pra mim é muito de nicho. Ela tem influência e tal da cultura negra lá daquela época distinta. Ela é um musical, um romance, mas às vezes ela, pelo menos no começo, eu acho que é o começo que faz as pessoas olharem, porque a série não se decide. Ela é um musical, um romance, uma comédia, fica meio que naquela coisa. Ela não tenta fazer juntar tudo. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra, ou ela é outra. É tipo, ela apresenta três coisas e não consegue juntar as três no começo. Eu acho que isso, e pela série ser um pouquinho longa, cada um dos episódios, vai fazer algumas pessoas simplesmente olharem, né, não dei valor não. Mas as atuações são muito boas, tirando o filho do Will Smith, que é uma merda.
mas o personagem dele é meio que tem que ser daquele jeito. Então, mesmo assim, come on, é o filho do Will Smith. Lethal Weapon, Máquina Mortífera, pra mim aqui, eu acho que é a única série que saiu de um filme que deu certo. Pra mim, na minha opinião, que cada um dos episódios você não se foca num plot maior que vai destruir tudo, não. Cada episódio é um pouco separado dos outros, com seus próprios problemas, com suas próprias definições, mas o que cresce muito são os dois personagens, o Murtaugh e o Riggs, que, mano, incrivelmente funciona, cara. É muito legal. Caso você tenha um preconceito inacreditável, porque é uma série de televisão, muitas vezes realmente não dá certo, dê uma chance pra Máquina Mortífera, cara. É muito foda mesmo. Tipo, as cenas de ação, mas principalmente com os dois personagens, cara, são desenvolvidos ao decorrer da série. Tipo, é muito bom, cara. Lady Dynamite, outra série da Netflix que agora é uma comédia. Ela traz uma mulher bipolar que está no show business ali, tentando sobreviver. E é algo bastante interessante porque é como se fosse um desenho live action. Porque os personagens se comportam como se fosse desenho. Em algumas outras ocasiões eu criticaria isso, eu acharia uma coisa inacreditavelmente ridícula, mas é o que a série propõe. Então aí tudo bem. Outra coisa bastante interessante é que a personagem, apesar dela ter os seus problemas, a maioria das pessoas ao redor dela, que são um problema de verdade, é uma coisa que faz você pensar um pouquinho, sabe? É uma série que ela traz aquela comédia meio besta, mas também ela traz por debaixo do pano algo bastante interessante e inteligente. Então eu acho que vale muito a pena, cara, você dá uma olhada em Lady Dynamite. Foda. Lucifer. Maluco, essa série me pegou de novo, desprevenido. Eu assisti os primeiros episódios, dei minhas primeiras impressões e eu, caralho, vai ser uma merda. E cada um dos episódios foi crescendo cada vez mais em mim, o personagem do Lucifer, e como a história iria progredindo. Ela tem sim seu aspecto sobrenatural, mas não muito, sabe? Ela faz com que o personagem que seja importante, os personagens que sejam importantes, não os poderes, não os casos. Os casos sim, são algo a mais, porque tem todo o negócio do mistério e da investigação, mas eles são simples. O que importa mesmo são os personagens sobrenaturais, fazendo intrigas e coisas sendo reveladas. É algo, cara, uma série muito legal, cara, muito foda mesmo. The Old Way. Essa é uma série que acabou de estrear e tal, e pra mim ela fica aqui porque ela tem aquela parada de cada um dos episódios você fica, oh, what the fuck, que porra é essa que tá acontecendo, maluco? Essa mulher aparece do nada, ela era cega, agora ela consegue ver, e ela tá desaparecida por tantos anos, e tipo, what the fuck, que porra é essa, mano? Entendeu? Mas a coisa que é boa, ela também é ruim com a série, porque cada um dos episódios é tipo um what the fuck na sua cabeça e você fica, depois de um tempo começa a cansar, mas a trama como um todo se segura bastante, pelo menos eu acho, cara. Eu acho interessante. Fleabag. Essa é uma série que eu assisti no meu tempo meio que livre e tal, e é uma série de comédia britânica que já vai aí, muitas pessoas já não possam gostar e tal, porque o senso de humor é bastante diferente, muitas pessoas não acham muito engraçado, mas eu achei bastante interessante. Seria essa mulher, ela tentando sobreviver em Londres e tal, com todo tendo passado por um trauma. E isso é ela o dia a dia, sabe? E eu acho que é uma série que faz você pensar pelo lado dela, sabe? A personagem que cresce. À medida que você vai assistindo os episódios, você vai se colocando um pouquinho nos pés dela. Principalmente se você for uma mulher, talvez seja uma série bastante interessante pra você. Talvez você se identifique e tal, com os problemas que ela passa e tal. E as artimanhas que ela usa pra passar por esses problemas. Ou não. Eu posso estar totalmente errado, porque eu sou um cara. E caras não podem falar sobre coisas de mulher, porque eu não sou uma mulher. Uma porrada de gente diz, né? Então deve ser verdade. E é isso aí, cara. Meu top 10, tomara que vocês tenham gostado. Bota no seu embaixo aí o top 10 de vocês, ou só uma série bastante interessante que você assistiu nesse 2016. E eu tomara que vocês tenham um ótimo ano novo. E, pois é, velho.
até 2017, né, velho? Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí. Também aqui você pode clicar no meu rostinho e se inscrever no canal. Também tem outro vídeo pra você clicar e fazer o que você quiser. E pois é, mano. Como sempre, né, velho? Fui!